A Batalha de Ácio é considerada uma das batalhas mais importantes e decisivas da história antiga e teve um impacto duradouro na política e cultura do mundo ocidental. Após anos de disputa e tensão entre Otaviano e Marco Antônio pelo controle do Império Romano, finalmente o confronto final ocorreu quando as frotas navais de ambos os lados se encontraram em Ácio no ano 31 a.C. E é sobre isso que vamos ver no vídeo de hoje. Após derrotar as tropas de Sexto Pompeu, o filho do antigo inimigo de Júlio César, e depois de humilhar o seu antigo aliado Lépido, expulsando-o do segundo triunvirato e mandando-o para o exílio, tudo ia muito bem para o jovem Otaviano. Contudo, em contrapartida, tudo ia mal para o seu principal rival, Marco Antônio. Antônio só ajudou Otaviano em sua luta contra Sexto Pompeu porque queria apoio para sua própria campanha contra o Império Parta. O general até cumpriu sua parte no acordo e enviou 120 navios para auxiliar o herdeiro de César. No entanto, o jovem Otaviano enviou apenas 2.000 homens para servirem de reforços, fazendo com que Marco Antônio sofresse uma derrota humilhante para os partas. Entretanto, essa não foi a pior parte, pois sua derrota foi tão significativa que até mesmo a sua imagem pública como líder militar foi abalada. Foi aí que, para tornar sua vida ainda mais difícil, outro problema surgiu para Antônio. Após o Tratado de Brundísio, que encerrou uma pequena guerra entre Otaviano e Marco Antônio no ano 40 a.C., Otávia, a irmã de Otaviano, se casou com Antônio em uma ação que buscou estreitar os laços entre os dois líderes, para que o segundo triunvirato fosse preservado. Porém, Antônio tinha iniciado um relacionamento com a poderosa rainha do Egito, Cleópatra. Então, visando dar atenção apenas para ela, ele decidiu mandar Otávia para Roma. Vendo nisso uma boa oportunidade, Otaviano começou a propagandear para todos os lados que esse gesto de Antônio era um traje para qualquer romano, pois ele tinha rejeitado uma esposa romana para se casar com a amante do Oriente. Isso causou mais um abalo na imagem pública do general, fortalecendo ainda mais Otaviano. Então, no ano 36, a relação entre os dois se estremeceu mais ainda, porque Otaviano, em mais uma de suas jogadas políticas, quis se mostrar para o povo que não era autoritário, sendo ele na realidade um grande homem que só se interessava no bem-estar das massas. E para conseguir isso, ele fez uma proposta que sabia que Marco Antônio recusaria. Otaviano sugeriu que as guerras civis romanas eram coisa do passado e por isso o segundo triunvirato não seria mais tão necessário. Por esse fato, se Antônio fizesse a mesma coisa, ele estava disposto a renunciar ao cargo de triunviro e abrir mão do poder inerente a ele. Como esperado, Antônio recusou, fazendo com que o plano de Otaviano funcionasse perfeitamente, dando ao seu rival uma imagem de autoritário, enquanto ele era visto quase como um idealista preocupado com o povo. 2 anos depois, em 34 a.C., as coisas esquentaram mais uma vez em Roma, após Marco Antônio invadir o reino da Armênia. Mas, diferentemente do desastre que foi a sua invasão da Pártia, dessa vez ele teve muito sucesso, conseguindo colocar os armênios e todo o seu exército de joelhos. Envaidecido pela vitória, o general começou a distribuir títulos e honras para seus parentes e protegidos, fazendo com que seu filho, Alexandre Hélio, se tornasse o governante da Armênia, além de dar para sua amante Cleópatra o pomposo título de Rainha dos Reis. Não se sabe se Antônio buscava ofender Roma de algum modo com essa ação, mas ele conseguiu. Otaviano utilizou essa situação mais uma vez para conseguir vantagens, afirmando para o Senado romano que o gesto de Marco Antônio de conceder um título tão grandioso para uma rainha estrangeira significava que ele buscava diminuir Roma, fora o fato de que isso inferiorizava Roma aos olhos do mundo e, principalmente, era uma espécie de sinal de fraqueza para as nações inimigas. Pouco tempo depois dessa crise, no dia 1º de janeiro do ano 33, Otaviano se tornou mais uma vez cônsul da República Romana, e em um ato que enfureceu Antônio, ele abriu a sessão seguinte do Senado fazendo um discurso contra Marco, afirmando categoricamente que as concessões de títulos para seus parentes, a concessão de territórios que deveriam estar sob o controle da República para os aliados e, principalmente, o ato de dar para uma rainha estrangeira um título de grande prestígio eram afrontas inaceitáveis para todo e qualquer romano,
e que o general estava mais interessado em satisfazer os seus desejos pessoais em vez dos desejos do povo romano. Muitos apoiaram esse discurso de Otaviano. Contudo, para sua surpresa e desapontamento, inúmeros outros senadores não gostaram dessa sua fala, afirmando que o discurso do jovem tinha apenas o intuito de diminuir Antônio, visando o fortalecimento apenas de Otaviano e não de Roma. Por causa disso, vários senadores se afastaram de Otaviano, fazendo com que depois de muito tempo parecesse que Marco estaria em vantagem. Mas só parecia, porque no outono do ano 32, Otaviano finalmente conseguiria o que tanto almejava. Nessa época, dois aliados de Marco Antônio, Lúcio Munácio Planco e seu sobrinho Marco Tício, crendo que o poder do general estava em fraca decadência, decidiram mudar de lado e fugiram para Roma. Em circunstâncias normais, essa seria apenas mais uma das tantas traições que ocorriam na política romana. Porém, a mudança de lado de Lúcio Planco acabou abalando todo o destino do mundo ocidental, pois ele possibilitou que Otaviano conseguisse o testamento secreto de Marco Antônio, que estava escondido no templo de Vesta, e para a infelicidade do general, as informações ali contidas escandalizaram toda Roma. Constava que após a sua morte, todo o dinheiro de Antônio ficaria para seus filhos e Cleópatra. Além disso, o seu testamento deixava expresso que seus filhos iriam reinar como monarcas em territórios conquistados por ele, e especificava que um luxuoso túmulo deveria ser erguido para que ele e a sua rainha fossem enterrados juntos. Tendo essas informações em mãos, Otaviano as leu para os senadores, que se revoltaram imediatamente com o conteúdo do testamento. No entanto, um impasse acabou sendo criado. Otaviano desejava que o Senado declarasse guerra imediatamente a Antônio e Cleópatra, pois ambos seriam inimigos de Roma. Contudo, os senadores estavam relutantes em iniciar incursões militares contra um herói romano. Mas, como Otaviano não deixava nada nem ninguém suplantar os seus desejos, ele perseguiu os senadores que apoiavam Antônio e, em uma sábia jogada retórica, afirmou que não estariam declarando guerra a Marco Antônio, mas sim a uma inimiga do povo romano, Cleópatra, e a um traidor da República. Isso surtiu efeito e no final do ano 32, o Senado declarou guerra ao regime de Cleópatra no Egito. Muitos esperavam que Antônio abandonasse Cleópatra e voltasse para o lado de Roma, mas ele não fez isso, decidindo ficar ao lado dela. Isso fez com que o Senado tirasse todos os poderes oficiais do general, bem como o rotulassem como fora da lei e traidor. Mas, nesse momento, para a completa revolta de Otaviano, em torno de 40% do Senado, junto com 2 cônsules, abandonaram Roma e decidiram lutar ao lado de Marco Antônio. Estava criado o caos completo e absoluto na República Romana, e muitos sabiam que a maior batalha de todos os tempos estava prestes a começar, quando Otaviano e Antônio se confrontassem para decidir de uma vez por todas quem governaria Roma e o mundo ocidental. Otaviano ordenou uma das maiores convocações de todos os tempos, exigindo que todas as suas legiões e todos os homens disponíveis fossem enviados para destruir Marco Antônio e suas tropas. Ele foi bem sucedido, conseguindo reunir um impressionante número de 200.000 legionários. Sabendo do conflito que se avizinhava, Antônio reagiu ordenando sua própria convocação de tropas, que conseguiu igualar o número de Otaviano, com o general tendo à sua disposição 200.000 homens, entre a sua infantaria romana pesada mista e também a sua infantaria leve egípcia. Então, se iniciaram as movimentações militares. Em torno do meio do ano de 31 a.C., Antônio ordenou para que seu exército manobrasse para a Grécia, e ao saber disso, Otaviano ordenou que ele fosse seguido pelo seu próprio exército. Contudo, além de suas tropas, Otaviano também tinha trazido consigo seu principal trunfo para a vitória, seu aliado e grande estrategista militar Marco Vipsânio Agripa, que iria comandar sua marinha. Marinha essa que era uma das grandes apostas de Otaviano, pois diferente dos exércitos, que tinham mais ou menos o mesmo tamanho, suas forças navais eram maiores do que as de Antônio e Cleópatra. E fora isso, mesmo que as embarcações de Antônio tivessem um porte mais avantajado, as tripulações de marinheiros e comandantes navais eram muito inexperientes,
fazendo com que eles estivessem em desvantagem diante de frota de navios menores e mais manobráveis de Otaviano, que estava repleta de marinheiros experientes. Posteriormente, Otaviano movimentou suas tropas através do Mar Adriático, visando enfrentar Marco Antônio perto de Ácio. Ao mesmo tempo, Agripa tomou providências para que as linhas de abastecimento do exército de Antônio fossem interrompidas, causando muitos problemas para o general. Mas, mesmo estando em vantagem estratégica, Otaviano decidiu não atacar os homens de Antônio por terra, pois ele achava que isso era um risco desnecessário, bem como uma atitude pouco sábia. Em vez disso, ele preferiu lutar no mar, onde sabia que sua marinha poderia derrotar as forças de seus inimigos muito mais fácil. Mas nenhum dos lados tomava nenhuma grande atitude, e essa falta de ação acabou causando problemas imprevisíveis para Otaviano, pois muitos de seus homens não aguentavam mais ficar esperando o momento decisivo de atacar, e revoltados com a sua moral no chão, desertaram para o lado de Antônio, que, diferente de Otaviano, não teve esses problemas, conseguindo manter a lealdade de seus homens e comandantes. Mas foi então que, depois de muita espera, começaram os combates. Otaviano enviou Agripa para capturar a cidade grega e o porto de Metone, uma região que já tinha sido leal a Antônio. Porém, não foi fácil tomar essa localidade, porque os defensores decidiram lutar com todas as suas forças e com toda a brutalidade possível para sobreviverem. Mas, apesar de sua coragem, eles acabaram sendo derrotados, pois, apesar de ser um gênio militar em terra, Marco Antônio não era páreo para um grande comandante militar como Agripa no mar. Derrotado, ele decidiu levar sua tropa para Ácio, onde a marinha e o exército de Otaviano haviam acampado. Só que dessa vez ele estava pronto para desferir um golpe definitivo nas forças de Otaviano e Agripa. Decidido a triunfar, Antônio trouxe 290 navios para Ácio, bem como 50 embarcações de transporte. Para se defender dessa frota gigantesca, Otaviano tinha 350 navios. Porém, mesmo que seus homens fossem mais experientes e ele tivesse o genial Agripa do seu lado, dessa vez parecia que Antônio tinha chances de vencer, porque suas embarcações eram muito maiores e bem mais armadas. Mas a sorte estava lançada. No dia 2 de setembro do ano 31 a.C., o palco estava montado para a maior batalha naval da história romana. Antônio tomou as suas primeiras ações e mandou que suas embarcações se movimentassem para o mar aberto. Ao chegarem lá, eles puderam ver as embarcações de Otaviano entrando em formação de batalha. Vale destacar que Cleópatra também estava presente na batalha, se posicionando atrás das linhas de Antônio. Entretanto, como sempre, Otaviano estava em vantagem, pois o herdeiro de César tinha conseguido os planos de batalha de Marco Antônio, que era usar os seus navios maiores para repelir Agripa na extremidade norte de sua linha. Mas, como Otaviano já sabia disso, ele deu ordens para Agripa para deixar suas embarcações fora de alcance. O tempo estava passando e algo precisava ser feito. Por isso, pouco depois do meio-dia, Antônio estendeu sua linha para fora da proteção da costa e finalmente decidiu enfrentar a frota de Otaviano. Mas isso não foi uma boa ideia. Os homens de Otaviano eram muito mais bem treinados e tinham passado toda a sua vida aprimorando técnicas de batalha muito eficientes, como por exemplo, colidir com o navio inimigo e ao mesmo tempo derrotar a tripulação do convés superior com uma chuva de flechas e pedras lançadas por catapultas. Quando esses homens se defrontaram com os inexperientes marinheiros de Antônio, ocorreu um verdadeiro massacre. Nesse momento, vendo o desastre que se iniciou, Cleópatra resolveu tomar uma atitude e, seguindo as ordens que Antônio tinha passado para ela antes da batalha, ela ordenou que seu esquadrão de navios tentasse penetrar no centro da frota de Otaviano. Vendo uma lacuna que se abriu nas formações de Agripa, Cleópatra mandou que os navios afunilassem, fazendo com que Antônio emitisse ordens para que todos os seus navios tentassem romper as linhas de Otaviano. Ele liderou o avanço pessoalmente e conseguiu ter sucesso nessa empreitada, chegando no centro das forças navais de Otaviano. Mas essa estratégia falhou, pois Agripa ordenou que seus navios posicionados nos flancos atacassem o resto dos navios de Antônio de ambos os lados. O que se seguiu foi uma carnificina imensa, com os navios de Agripa e de Otaviano destruindo dezenas de embarcações de Antônio,
enquanto ele e Cleópatra só podiam observar inertes enquanto sua poderosa frota era aniquilada. Tudo agora estava em risco, fazendo com que Antônio temesse não só pela sua vida, mas pela de Cleópatra também. No meio de todo aquele desastre, Antônio deu ordens para que as 90 embarcações que não tinham sido destruídas se movessem para longe das forças de Otaviano, para se reposicionarem em Alexandria. Uma parte de suas tropas que estavam em terra e testemunharam os combates marítimos também recuaram, tendo ordens para irem ao encontro de seu líder em Alexandria. Contudo, Antônio tinha perdido totalmente o controle das vias que levavam os suprimentos para essas tropas, e por causa disso, depois de pouco mais de uma semana, vários dos comandantes do exército de Marco Antônio decidiram desistir dos combates, acreditando ser impossível derrotar Otaviano, e por causa disso preferiram se render sem lutar. Ao fim das hostilidades em Ácio, Marco Antônio tinha perdido uma parte imensa de suas tropas e viu sua frota marítima ser quase totalmente aniquilada. Além disso, para sua desgraça, viu seu maior inimigo Otaviano dar mais um passo para o controle total de Roma. Contudo, a luta ainda não tinha acabado. Marco Antônio e Cleópatra não desistiriam, obrigando Otaviano a continuar perseguindo os amantes. Mas isso é história para o próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e também de se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.